Olá, pessoal. Aqui nós vamos dar uma olhadinha em como baixar muitos dados, principalmente do MapBiomas. Aí como que a gente pode fazer algumas análises iniciais, bastante simples, tá bom? Essa é a nossa ideia para agora. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha janela do MapBiomas e do Chrome. Pronto, aqui vocês estão vendo a minha janela do MapBiomas. Dentro dessa janela, você vem em mapa, acesse a plataforma use cobertura, por exemplo. Vai guiar você para uma outra plataforma. E aí você está vendo agora essa parte aqui, que tem um pop-up da nota informativa no começo da tela. Você vai, então, apertar em continuar. E aqui você está vendo o globo com o Brasil destacado. Aqui você pode separar os dados do MapBiomas por biomas, por exemplo, por município, por estado e tudo mais. Você tem uso e cobertura do solo, principalmente nessa parte, mas você tem várias outras possibilidades na sua janela do lado esquerdo, tá bom? Tem solo, água, mineração, fogo, agricultura e tudo mais. Cobertura é o que a gente vai tratar agora. Então, eu vou fazer a cobertura, o uso de cobertura do Pantanal, por exemplo. Eu vou clicar em Pantanal e dentro do Pantanal eu já tenho aqui a minha imagem vai ser gerada, né? E aqui embaixo eu tenho a possibilidade de baixar os meus dados, né? Lembrando aqui do lado direito da sua tela, você vai ver então um gráfico em rosca, né? E aqui embaixo você tem a série temporal da cobertura de uso da Terra entre 1985 e 2024, beleza? Então são esses dados que eu quero agora baixar. Então eu venho em download eu vou fazer o download da tabela em CSV. Espera um pouquinho, vou colocar aqui onde eu vou salvar. Salvei os dados, espera um pouquinho, e agora eu abri o Excel e vou colocar na tela para vocês como é que ele abre. Espera só um pouquinho, deixa eu compartilhar outra tela com vocês. Olha que tela bonita do Excel que vai abrir para vocês. Não se assustem, calma, relaxa, que aqui dentro do Excel a gente resolve, né? Então, quando você tem os dados, a primeira coisa que você tem que saber é que dentro do Excel você tem colunas e linhas, né? Então, nós temos linha 1, 2, 3, 4 e assim por diante, coluna A, B, C, D, E, F e assim por diante, beleza? Se eu clico em qualquer lugar da minha célula, quando eu clico aqui, eu tenho na função, eu tenho o que está escrito na minha célula, beleza? Então, ó, a minha célula é a junção entre uma coluna e uma linha. Quando eu clico na coluna A, na linha 1, eu vejo que está escrito um monte de coisa. Se eu clicar na célula da coluna B com a linha 1, veja que não está escrito nada. Se eu clico na linha 2 da coluna A, tem escrito algumas coisas. Na linha 2 da coluna B, nada. Ou seja, ele está só em uma coluna. Os meus dados foram baixados só em uma coluna. Isso é de praxe para que eu possa reduzir o tamanho do arquivo e fique melhor para o MapBiomas carregar e para você baixar depois, tá bom? Então, por isso é de praxe acontecer isso. Então, o que você vai fazer agora? Você vai selecionar a sua coluna que você contém dados, você vem em dados dentro do Excel, então, ó, eu selecionei a coluna A todinha, venho em dados, venho aqui, ó, em texto para colunas. Dentro de texto para colunas, vai abrir um pop-up para vocês, uma janelinha para vocês. Dentro da janelinha vai estar escrito assim, delimitado ou largura fixa. Geralmente, pelo Excel, ele já vem escrito assim, largura fixa, já vem selecionado. Você vai selecionar o delimitado. Selecionou o delimitado, avança. Quando você avança, na janelinha vai estar escrito assim, esta tela permite que você defina os delimitadores contidos em seus dados. Como que você quer o seu delimitador? Você quer por tabulação? Nesse nosso caso aqui não é tabulação. Você pode até tirar a tabulação e pode deixar também, não faz diferença. No nosso caso aqui, ele está separado por vírgula. Quando eu coloco para separar por vírgula, veja que até a parte de baixo da visualização dos dados ele já mudou um pouquinho. Então, eu apliquei ele com vírgula, vou em avançar e vou em concluir. Pronto, os meus dados estão aqui disponíveis já agora, cada um em sua coluna, cada um em sua linha corretamente. Veja lá, ó. Na coluna A, linha 1, está escrito agora só ano. Na coluna B já está escrito formação florestal. Na coluna C, restinga arbórea, ou seja, os dados foram separados por vírgula. Cada vírgula considerava
uma coluna, beleza? Então, esse é o nosso conjunto de dados. Aí você deve ter aí algum desafio além ainda. Por exemplo, no meu computador aqui, o separador de milhar, ele é o separador de vírgula. Eu uso vírgula para separar o milhar. Nesse caso do MapBiomas, ele vem como separador de milhar o ponto, né? Então, eu tenho que trocar tudo que é ponto por vírgula. Por quê? Porque esse número aqui, ó, 2.645.854, ele não está entendendo como número, ele está entendendo como texto. Veja que ele está alinhado à esquerda. Quando está alinhado à esquerda, ele está entendendo como texto. Se ele está alinhado à direita, veja aqui, ó, aqui em outras áreas não vegetadas, veja que o número 154 está alinhado à direita. Por quê? Porque ele está sendo entendido como número. Aqui realmente, ó. Inclusive, se eu selecionar alguns números, eu vou ver na minha barrinha lá de baixo do Excel, ó, que ele dá média, contagem de quantas células estão selecionadas, a soma dos valores e tudo mais. Quando eu seleciono aqui nesse mesmo conjunto de dados, olha lá, a formação savânica, lá embaixo não aparece nada. Por quê? Porque ele está entendendo como texto, não está entendendo como vírgula. Então, para isso, eu posso fazer dois caminhos, né? Eu posso vir em arquivo, vamos ver se vai dar certo, às vezes não dá. Vamos lá. Opções, vem em avançado, abre um pop-up para você. Então, vou de novo, calma aí, olha lá. Vem aqui na barra do menu principal, arquivo. Aí eu venho lá em Bation, opções. Lá em opções eu venho em avançado, na janela que abriu, eu venho em avançado. Em avançado, bem no meio da tela, vai estar escrito usar separadores de sistema. Separador decimal é ponto, o separador de milhar é vírgula. Como eu falei para vocês, no meu computador eu uso isso. Agora eu vou mudar. Onde é ponto, eu vou colocar vírgula. E onde é vírgula, eu vou colocar ponto. Vamos ver se vai dar certo. Ok. Não deu certo aqui, por quê? Porque eu tenho que salvar e tenho que abrir novamente a minha série temporal. Salvar, peraí. Ou então, muitas vezes acontece de eu ter que baixar novamente os meus dados, tá? Isso acontece também. Vamos ver se agora, na hora que eu abrir o Excel novamente, ele vai... Não deu certo. Então, quer dizer, eu vou ter que baixar... deu certo sim. Ele deu certo, agora ele já foi para o lado direito como número, né? Então, ó, se eu selecionar aqui alguns números, ó, eu já vejo aqui embaixo no meu Excel, deixa eu ver se você está vendo essa tela, né? Espera aí. Agora você não está vendo essa tela. Espera aí que você já vai ver essa tela. Quando eu abrir de novo o meu Excel, isso, pronto, agora você está vendo essa tela. Quando eu abrir novamente o meu Excel, ó, o que aconteceu? Eu fiz aqui, selecionei aqui a parte de formação savânica, selecionei 4, 5 números aqui, 5 células, desculpa, e venho aqui embaixo, consigo ver ó, a média, contagem de células, a soma e tudo mais. Então, eu já vi que deu certo. Os meus números eles estão agora em forma de números e não como texto, como estava no arquivo anterior, beleza? Então, pronto, pessoal. Aqui, ó, veja também ó, que onde era ponto, transformou para vírgula. A pastagem tem uma área menor, né? Então, ela era 563,37, agora 563,37. E ele entende como número também, beleza? Então, os meus dados estão organizados para que eu possa agora trabalhar de uma forma simples, com matemática ou com estatística, aí depende do avanço que vocês querem dar. Vamos dar uma olhada, por exemplo, para saber se no Pantanal aumentou ou diminuiu a formação florestal. Para isso, eu posso simplesmente selecionar a minha coluna de ano e de formação florestal, Shift, eu vou apertar Shift para o lado e aperto Ctrl, seguro Shift, Ctrl para baixo, selecionei o ano e a formação florestal, venho em inserir, e inserir eu vou colocar uma linha, vou colocar essa parte de gráfico de linha só para a gente dar uma olhada, né? Vou aqui mais para cima, que eu não gosto de ficar aqui. Isso, gosto de ver o título, pronto. Então, eu tenho aqui, veja que aqui, ó, nós temos o ano, ele ficou como sendo uma variável. Na verdade, não é isso que eu quero, eu vou excluir aqui rapidinho, excluo ele aqui, clico com o botão direito numa área de dentro do gráfico, venho em selecionar dados, venho aqui ó, em editar, do lado direito da minha janelinha que aparecer, rótulos do eixo horizontal, venho em editar, e lá eu vou colocar, vai aparecer outra janelinha, intervalo do rótulo do eixo. Eu venho só nos números, aqui do ano de 1985 até 2024. Seleciono ele, aperto OK, pronto, os anos aparecem aqui embaixo, aí você organiza do modo como você quer. E aqui a formação florestal demonstrando o decaimento, né? Está em uma linha decrescente, tá? A formação florestal, ou seja, a floresta no Pantanal está diminuindo. Beleza?
Se você quiser fazer um pouco de estatística, você pode fazer um gráfico de dispersão, por exemplo, colocar o R quadrado para saber a tendência da estatística para isso. Aqui não é o nosso foco agora, caso você queira, fique à vontade de fazer isso. Eu posso colocar junto desse gráfico também uma outra variável, eu quero colocar água, só para a gente saber, cadê água? Em algum lugar aqui do Map Biomas tem a parte água. Slide, mosaico, cultura, rio, lago, isso. Rio, lago e oceano, né? Que é a parte da superfície hídrica. Então, eu clico com o botão direito no meio do meu gráfico, coloco em selecionar dados. Em selecionar dados, eu venho em adicionar. Adicionar do lado esquerdo da minha janelinha que abriu. Nome da série, vou colocar rio, lago e oceano, clico ali onde é para colocar. O valor da série tem um número nessa janelinha escrito igual, abre colchetes 1, fecha colchetes e tudo mais, eu apago ele, eu apago. Depois eu vou selecionar os meus valores da série, desde o primeiro número até Shift Ctrl para baixo, até o último número, tá? Então eu venho, OK, e aperto OK novamente, e o gráfico sumiu por causa dos anos. Vamos colocar aqui agora os anos no seu eixo X também. Pronto, ele apareceu lá de volta. Pronto, já foi selecionado, inclusive, como os anos. Venho colocar os anos aqui. Coloco os anos só para ficar certinho. Os anos apareceram. OK, pronto. Então, aqui eu tenho uma relação, né, entre a minha quantidade de água e a formação florestal. Eu estou vendo aqui que existe algum probleminha. aqui existiu, ó. Esse número aqui ele não está sendo reconhecido, né? 1.435.056. Deixa eu ver se ele está sendo reconhecido. Não, ele está sim, está sendo reconhecido sim. Soma 1.435.000. Não, ele está sendo reconhecido sim. Algum valor aqui nessa série de dados ele está indo para zero. Talvez não tenha o valor, alguma coisa assim aconteceu nessa série de dados, que não é para ele dar zero, né? Bom, mas os dados estão aqui e agora é só trabalhar em relação às suas relações que você gostaria de analisar, beleza? Por enquanto é isso, só para que a gente possa organizar a tabela de dados, para que a gente possa ter os dados iniciais para análise, tá bom?